Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Passo a Passo do projeto Função Autonômica e a ideia é te ajudar a entender o sistema nervoso autônomo um passo a passo para conhecer mais ele e a ideia é que você aprenda a utilizar como uma ferramenta diagnóstica para que você domine o tratamento logo em primeira consulta, né? A gente vem trabalhando bastante com isso aí, tentando mostrar assim, desde os primórdios, desde os detalhes do sistema nervoso autônomo. E esse já é o episódio 21 do programa Passo a Passo. É, galera, muita água já correu aqui de baixo, então você pode entrar aí no canal depois e ver. Tem uma série aí de vídeos interessantes que podem ajudar você, né? Então eu espero que esse conteúdo esteja ajudando também nesse aspecto, né? E a ideia do passo a passo de hoje é passar para vocês um pouco de uma pergunta que é como age o SNA simpático? Então, às vezes, às vezes as pessoas ficam um pouco com essas dúvidas, assim, né? Como é que age o sistema nervoso simpático? Como é que ele acaba atuando, né? Como que eu consigo entender essas relações? Enfim, então a gente vai desde do básico aqui. Então, como que age o SNA simpático? Bom, o clássico mecanismo que todos nós, a grande maioria, conhece é a ação em luta ou fuga. Ação de luta ou fuga. Essa ação de luta ou fuga, ela vem baseada em, é, em uma questão da natureza. Então, os animais, por exemplo, eles têm muito essa característica da sobrevivência, né? Então, isso aqui, de fato, é uma questão de sobrevivência. Então, talvez nós só estejamos aqui hoje com toda essa tecnologia depois de passar por tanto problema por conta do sistema nervoso simpático, que fez a gente lutar na hora certa e fez a gente fugir na hora certa, né? Fez essa relação. Então, de uma certa maneira, é uma sabedoria em tese da natureza com que isso acabe ocorrendo. E é muito simples de você visualizar isso, que, por exemplo, dos animais, né? Quando você vê aqueles documentários em que você tem os animais fugindo do seu predador. Em alguns casos, os animais, quando estão encurralados, ele não tem muito o que fazer, ele parte para cima e tenta brigar para ter espaços, sair correndo e conseguir, né, chegar aonde ele tem que chegar. Então, você tem inúmeras relações, né, inúmeros exemplos disso. E o ser humano também é assim, né? Essa reação de luta ou fuga, ela acaba sendo comum no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você utiliza muito mais o simpático do que você imagina. Você está discutindo com alguém. Está discutindo com alguém, qualquer coisa. Trânsito. Trânsito. Quer uma coisa boa para acabar com o nosso dia? Trânsito. Bateu no carro, não bateu no carro, tá com a razão, não tá com a razão, etc. Às vezes você só quer discutir. Você tá no estágio de luta. Você só quer arrumar confusão. Você tá ali tá no calor da coisa. Tanto é que você que eu digo assim, né? Tanto é que a sua tendência é que você espera que outra pessoa lute também. E a pior coisa, você tá ali, cara, quero brigar com alguém e tal, e aí a pessoa assim vai embora. Você tá na discussão, no calor da discussão, tá lá, cara, agora que a pessoa vai embora. Como assim? A pessoa vai embora? Não, pera aí. Então, é uma é um ato assim que você faz sem pensar. Você realmente chega e começa a fazer e não está nem entendendo direito por quê. E muitas das vezes, cara, as pessoas acabam cometendo assim atrocidades por conta disso. Por ela tá
agindo no instinto de sobrevivência. E nisso, às vezes, ela luta até o outro morrer. Muito doido isso, né? E as pessoas que estão muito nessa pilha, às vezes ela perde essa noção. Ela tá batendo na outra até a pessoa morrer. E a gente já viu vários vídeos, né? Essas violências que tem aí, desde os bandidos, briga de torcida, são exemplos disso. Alguns policiais que acabam atuando nisso, então eu sei que eu estou falando de vários grupos para não ter ninguém aí não estou defendendo um, não, isso é do ser humano, cara, é muito complexo isso, muito complexo. E claro, o nosso sistema racional, ele tem que uma hora entrar e falar assim, para, a pessoa vai morrer, não pode, né? E isso de fato tem que ocorrer em algum momento. Em algum momento isso tem que ocorrer. Em algum momento isso tem que chegar simplesmente assim e falar assim, olha, chega. Né? É para matar mesmo alguém? Será que é para isso? A gente evoluiu tantos anos para viver igual os bichos? É para isso? Acho que não, né? Então, em alguma forma, isso precisa ser suprimido. De alguma forma isso precisa ser suprimido. Agora, obviamente, né, tem aquelas pessoas que só fogem, nunca encaram o seu problema, etc. E aí eles acabam nunca enfrentando as questões mundanas. Então, ela é aquela pessoa que normalmente ativa o simpático só para fuga. Só foge. Não vou discutir que eu não estou com paciência. Não quero discussão com ninguém não. Não quero falar com fulano. Não quero isso aqui. Eu não gosto de fulano, eu vou me mudar para outro lugar. E a vida da pessoa é assim, ela acaba baseando muito no meio externo e ela não consegue muitas vezes impor quando ela precisa. Então, quando a gente fala em luta, a gente quer falar numa boa luta. Percebe? A gente quer falar numa coisa assim que vale a pena você brigar, que vale a pena você lutar por alguma coisa. Esse sim, uma luta ou fuga. E isso faz parte, vamos dizer, do seu sistema simpático, colocar essas coisas para funcionar. Então, o teu simpático vai... Vou até apagar esse trânsito aqui. O teu simpático, ele vai estar atuando nisso e olha que interessante, né? Ele acaba fazendo com que você tenha, vamos dizer, um gasto energético. Então, como que ele vai atuar? Ele vai atuar gastando energia. Então, ele tem que pegar a energia que está no corpo e pôr para funcionar. Ele tem que ativar o sistema metabólico de alguma forma. Ele tem que, depois de um tempo, ativar o sistema metabólico. Por quê? Ele vai provocar um gasto energético que ele vai ser muito intenso. Muito intenso. Você está fugindo de alguém. Ou, por exemplo, está fugindo do ladrão, você, sei lá. Esse exemplo é bom. Você chegou na casa de um amigo seu, abriu o portão lá e, cara, ele não tinha prendido o cachorro, aquele Doberman. Sabe aquele Doberman? Sede de sangue, vem correndo para pegar você, querendo morder sua perna. Cara, você arruma força, não sabe da onde, para você sair correndo, pular o muro, ou sair correndo para dentro da casa. E muitas das vezes, se você não tiver a opção, você sai na mão com o cachorro. É muito louco, né? Então é um gasto energético muito grande. Você tem muita intensidade nisso, né? Então é alguma coisa nesse sentido.
Então, ele é um gasto de energia intenso, porém ele não consegue demorar muito tempo. Então, o tempo normalmente que você gasta nesse estado, ele normalmente é pouco. Então, assim, nesses casos, nessas situações, ou você correu lá, pulou o muro e beleza, está salvo, aí começa a baixar toda aquela adrenalina. Por que chama que é adrenalina isso? Porque é o neurotransmissor, vou até por aqui, porque é o neurotransmissor do sistema simpático, adrenalina. E aí com aquela adrenalina no sangue, como é que você tá? Ofegante, respira suado, né? Pupila desse tamanho, dilatada, né? Frequência respiratória aumentada, coração tuc, 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 tuc. E o estômago, o intestino para de trabalhar. Tá lá. O teu simpático está agindo, então ele vai agir dessa maneira. Muito intenso, né? E por pouco tempo. Essa é a ideia dele estar atuando. Porém, qual que é o problema? Depois que você atua assim, você tem que ter, vamos dizer assim, o contraponto, né? E o contraponto é ter uma entrada parasimpática. O contraponto é ter uma entrada parasimpática, porque aí ela vai fazer o quê? Reposição energética. Tem que repor as coisas. Porque você pode precisar de novo ter esse gasto intenso. Aí você tem que estar meio que assim, meio preparadão, né? Tem que estar meio preparadão para isso aí. Tá? Então, o sistema simpático ele vai agir, né? Para que você tenha essa relação. E o parasimpático ele tem que ter um contraponto disso depois. Tá. Então o sistema simpático vai gastar mais energia, vai ativar esse metabolismo, ele vai ser muito intenso, porém você não vai conseguir deixá-lo assim por muito tempo, porque ele vai forçar as estruturas. Pensa assim, é como um carro que assim você precisa fazer com que ele ande a uma velocidade absurda, porque se você andar nessa velocidade absurda, sei lá, está sendo perseguido por um ladrão, qualquer coisa assim, e ali você consegue realmente se livrar dele e fugir. Depois que você faz isso, o carro tem que dar uma parada, tá? O motor está quente, tem que resfriar, né? Tem que ter alguma dessas relações aí, né? Não dá para manter muito tempo. Não dá para manter muito tempo, simples assim. Você não consegue. Então, essa questão de luta ou fuga, ela não pode ser mantida. Ela não pode ser mantida. Então, ter uma reação dessa, via de regra, não é tão problemático, desde que você assim, não mate ninguém, desde que você não ofenda as pessoas. Existe, né? Você não pode usar disso como desculpa para estar tendo atitudes assim impensadas, né? E que é o que muita gente acaba fazendo, né? Nossa, poxa, eu não estava pensando o que eu estava fazendo, me desculpa. Então, tudo bem, uma vez ou outra, isso acontece com qualquer pessoa. Mas o problema é a frequência, né? Você começa a fazer isso, de repente, desculpa, desculpa, e você acaba tendo essas relações. E aí quando eu falo essas coisas, você começa a já, talvez, lembrar de alguma pessoa, lembrar de alguma situação, lembrar quando você passou alguma questão disso, você foi a pessoa que às vezes levou a isso, você foi que sofreu disso. Então, todo mundo tem uma experiência com o sistema simpático, às vezes só não sabe. Às vezes a pessoa só não sabe. Então, cara, é muito comum. É muito comum você ter esse tipo de problema, né? Então,
E ele acaba agindo assim e acaba afetando, vamos dizer, vários sistemas do corpo. Como assim, professor? Acaba afetando vários sistemas corporais. Deixa eu vou até apagar esse parasimpático aqui. E por conta dessa ação de luta ou fuga, o sistema simpático ele acaba tendo influência, né? Ele acaba levando a ação, vamos dizer, de vários órgãos do corpo, né? Então, talvez você já tenha visto aqueles quadros em que você tem sistema nervoso simpático e o que ele faz de ação em cada órgão. E normalmente, quando você entende uma ação de luta ou fuga, você preenche esse quadro meio que sozinho, fica muito fácil, né? Então, por exemplo, como é que age o SNA simpático na pupila? Opa, volta para muito. Como é que age na pupila? Quando você está fugindo do animal, quando você está fugindo lá do cachorro, do Doberman, você tem que a pupila dilatar ou contrair? Você tem que enxergar mais ou menos? Mais. Então a pupila acaba dilatando para que, né, você tenha essa relação, né? O olho ficar mais seco ou menos seco? Mais seco ou menos seco? Você vai ficar chorando para atrapalhar a lágrima para você correr? Não. Você vai ficar com o olho mais seco, umas mucosas mais secas também. Tá? Então essa acaba sendo uma relação aí para o crânio. O teu coração, vamos lá. Você está correndo de alguém. O que o coração vai fazer? Disparar a frequência. Tem jeito, é disparar a frequência. Ele vai precisar fazer isso aí, né? E aí você está correndo, como é que vai ser a frequência respiratória? Aumenta a frequência cardíaca. Como é que vai ser a frequência respiratória? Aumentada. A ação diafragmática vai estar lá bombando. É isso que vai acontecer, né? Vai acabar aumentando essas relações todas, né? E se eu penso no meu sistema digestivo, o estômago vai funcionar? Nossa, tenho muito estômago, tenho menos estômago, vai ter estômago, não vai ter estômago, vai digerir, não vai digerir. Como é que vai ser essa parada? Eu tô correndo do cachorro, não adianta eu digerir comida agora. Se eu digerir comida agora, cara, vai ser um problema. Então trava tudo, tem que mandar sangue para as pernas. Então, até a questão do sangue. O sangue vai ser distribuído para onde? Para os membros. Por quê? Porque eu preciso de sangue para os músculos funcionarem. Simples assim, tá vendo? A questão digestiva vai diminuir. Tanto do estômago, olha que legal, quanto do intestino. Não dá para a gente manter isso tão assim intenso. A gente precisa diminuir isso aí, né? Para que isso, para que você tenha essa capacidade de fugir lá né, do cachorro, né? Então, cara, repara, quando você, pupila dilata, aqui vamos colocar, as mucosas ficam mais secas, beleza? Então, por exemplo, o fígado vai mandar mais bile? Não vai mandar mais bile. Só que ele vai ativar, por exemplo, toda a questão da quebra de energia. Então a quebra da glicose vai ser aumentada, porque você precisa de energia. Então, por exemplo, o fígado tem dupla ação. O fígado diminui a questão da bile, aqui o fígado,
porém aumenta essa questão da quebra de energia, né? Você tem aumento do sangue circulando, aumento do açúcar no sangue. E aí você começa a trabalhar isso aí, né? Você vai ter maior sangue para os membros, porém você vai ter menos sangue para os órgãos. Quais órgãos? Os abdominais. E é isso que vai ocorrer. Olha aí que interessante. Então, o simpático acaba agindo assim. Qual que é o problema? O problema é quando isso é mantido. Então, vamos pensar em, assim, para essa retinha final, vamos pensar em problemas que as pessoas podem ter por estar com o sistema nervoso simpático aumentado durante muito tempo. Olha só. A pupila. Vamos lá. Aqui. A pupila dilatada. A pupila dilatada, ela pode ficar entrando muita luz e isso aqui causar degeneração. As mucosas, idem, se você não tem, vamos dizer assim, a quantidade de lubrificação adequada, isso pode aumentar os processos inflamatórios e ele levar, por exemplo, a infecções, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, hipertensão, aumenta a PA, né? Pode ter isso aí. O estômago não funcionando tão bem, má digestão. Sabe aquele estômago que às vezes empanzinado? Come e fica assim desse tamanho? Cara, olha que interessante. A diminuição da mobilidade intestinal. Então isso aqui, ó, vai desde a questão de gases, ele vai para a questão também do intestino ser mais preso, então constipação. Olha aí. Então pode dar realmente muito problema. Menos sangue chegando lá também pode criar lesões nos órgãos. O fígado, diminuição da bile, você vai ter dificuldade de digerir as gorduras. Aumento de energia, muita açúcar no sangue, ó. Pera aí, diabetes ainda não. Você pode ter, primeiro, resistência à insulina. Olha aí. Diminuição do sangue nas vísceras. Lesões de mucosa, por exemplo, né? Aumento do sangue dos membros que não tira. Varizes. Sangue vai, às vezes não volta. Então repara que assim, muito do que vários pacientes apresentam pra gente de sintomas tá aqui, ó. E associado a isso, às vezes ele tem dor lombar. Aí é que a coisa começa a pegar. Às vezes o paciente, cara, tem a dor lombar e toda essa situação aqui, ó. Olha que louco. O cara tem toda essa situação, mas ele veio para dor lombar. Aí o que eu quero fazer, às vezes, só alongar, fortalecer o músculo. Não entendo como tá essas coisas mesmo, na minha especialidade, na minha área, enfim. Cara, é um problema, né? É um problema, reparo. Então, assim,
Saber como age o SMA simpático, ele te dá assim outra perspectiva de você entender um pouco da saúde dos pacientes, você entender um pouco como é que funcionam as coisas, né? E, e como que você pode estar ajudando mais essas pessoas, né? Simplesmente assim, né? Você acaba conseguindo ajudar muito mais os nossos pacientes, né? E, bom, basicamente eu acho que era essa a ideia que a gente tinha para passar para vocês, né? Deixa eu ver se não esqueci nada assim importante. Existe alguma coisa da pele também, né? Que a pele acaba criando mais. Você tem a questão da glândula sudorípara, que ela acaba, vamos dizer, aumentando a produção. E algumas pessoas têm aquela sudorese que não passa, etc. Tal. E alguns médicos fazem aquela cirurgia de simpaticotonia, simpatectomia, que seria a retirada de uma parte do glândula da cadeia laterovertebral para tentar diminuir assim essa produção de, de suor nessa área. Então, cara, assim, tem muito sintoma, tem muito problema que está relacionado diretamente a isso aqui, né? Fora, vamos dizer assim, estou falando isso assim, é bem básico, né? Bem básico. Fora questões assim mais complexas, tipo, você não consegue ficar em pé muito tempo e desmaia. Isso aqui é um problema simpático, o sangue não chega direito à cabeça, o simpático não entra, a pressão não aumenta, né? Quem está acompanhando aí a série, passo a passo, a gente comentou algumas coisas sobre isso nos últimos episódios, né? Então, é alguma coisa nesse sentido. Então, o problema não é você ter isso aqui durante pouco tempo, gente. O problema é você ter isso aqui mantidamente. E eu preciso muitas vezes identificar ou ajudar o paciente a identificar quais são os motivos que está levando essa manutenção do sistema simpático tá aí, né? Direto, tá? Acho que esse assim é a grande, vamos dizer assim, é a grande sacada, o grande legado, né? A grande informação que você tem que sair desse passo a passo aqui de hoje, né? Tá bom? Então, a ideia era passar essas relações aí para vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, tem gostado aí da série passo a passo também, dá o like, comenta, né, o que você achou. Se você tem alguma dúvida, coloca aí também, a gente responde para você com o maior carinho, com o maior prazer. Dá o botão aí de curtir, do like. Se você quiser se inscrever, já aproveita e se inscreve logo. Para você ser notificado, tem que clicar naquele sininho. Você já sabe essas questões, essas regrinhas. E principalmente se você achar que algum amigo vai se beneficiar com isso, manda para ele. Manda para ele. Por que não? Né? A ideia é compartilhar essas informações com o maior número de pessoas possíveis. Ok? Então, queria agradecer mais uma vez vocês por terem assistido a essa série, mais esse episódio da série 21, né, cara? Tá maioridade aí, 21. A série Passo a Passo, Projeto de Função Autonômica. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor DO e PhD. E espero encontrá-los aqui no nosso próximo episódio. Um fraternal abraço para todos.